E o assunto de hoje é NR13, norma regulamentadora NR13, tá? E responder aí a uma pergunta do nosso nobre amigo aí, que nos segue no canal, Robert, tá? Ele perguntou o seguinte: quais são os documentos que será apresentado em uma possível auditoria? Quais documentos eu vou ter que apresentar para fiscalização, tá? Então, isso é uma pergunta importante para você que faz gerenciamento aí em alguma unidade, que um vaso de pressão, quando você for auditado, por exemplo, pela delegacia, né, de trabalho, que são os órgãos aí responsáveis por essas auditorias. Então, vamos lá destrinchar item a item, certo? Então, basicamente são 5 documentos, tá, que você vai apresentar. O primeiro dele é o prontuário do equipamento, que é o que é o prontuário, né? É uma pasta que você vai ter dentro dela diversos documentos, tá? Então, o prontuário, ele vai conter informações ali construtivas e operacionais do vaso, tá? Vai ter desenho de projeto, mostrando dimensões dele, diâmetro, altura, espessura de parede. Vai ter também dados da PMTA, como chegou a PMTA, dados de espessura mínima, vai ter dados das válvulas de segurança, tá? Tudo vai estar lá dentro desse prontuário, na dimensão da válvula, que tamanho da válvula vai ser. Então tudo vai estar dentro dessa pasta, desse prontuário, que quando o fabricante fez, ele montou, tá? Então vai ter uma série de documentos que contém informações de operação e também de construção. Fechado? Qual é o outro documento que a gente vai ter que apresentar? Livro de registro de segurança, que ele vai ficar armazenado dentro do prontuário, tá? Então, normalmente é usado um livro preto, um livro ATA como esse, porque a NR13 determina que ele seja um livro numerado, tá? Com páginas numeradas, sequenciado, tá? E onde você vai ter, claro, um termo de abertura, falando do equipamento, e na sequência você vai registrar as inspeções. Para que serve o livro, além de registrar as inspeções? Registrar tudo o que acontece com o vaso do equipamento, tá? Se ele sofreu sobrepressão, se ele sofreu temperatura excessiva, se ele sofreu algum reparo, se teve alguma modificação de local, se ficou parado muito tempo, tudo isso tem que ir, precisa ir para o livro de registro. Fechado? Então, prontuário e livro de registro são os 2 primeiros, tá? Qual o terceiro aí? Projeto de instalação. A NR13 determina que os vasos precisam ter um documento onde mostra a sua disposição dele na área de entrada e saída, ou seja, um documento que fala que teve um projeto para ele ser instalado naquela localidade, porque tem regras específicas ali para a instalação de entrada e saída, iluminação, né, operação dos equipamentos. Precisa ter um estudo como ele vai ser instalado. Claro, não poderia faltar os relatórios de inspeção. O inicial, né, quando você comprou ele, ou fabricou e montou. Depois que você fez a inspeção inicial, essa deve ser antes do vaso operar, tá? Precisa ser antes de o equipamento receber produto. Uma vez que o produto já entrou, não é mais inicial. Inicial é quando ele não operou, nem foi pressurizado para a operação, tá? Então aí você vai ter o registro lá, liberando para operar, que ele contém todas as informações, ele foi testado, ele foi avaliado e possui ali condições de operar. No ano subsequente, ou na próxima inspeção, no caso, né, a depender da categoria, sabe-se que vasos tem 5 categorias, então você vai apresentar os relatórios de inspeção periódicas, tá? Então a inicial é antes de operar. Vamos pegar exemplo categoria 1. Categoria 1, a inspeção externa é 1 ano. Se eu fiz agora em 2025, a minha próxima externa é 2026, naquele mesmo período de data.
seja, hoje é 12, então até dia 12/7 do mês, ou do ano que vem, eu tenho que ter uma outra inspeção para a externa, e com mais 3 anos, 25, com mais 3, 28, 2028, dia 12 do mês 7, eu preciso também ter já um relatório de inspeção para esse equipamento, e isso acontece com as categorias seguintes, beleza? Então, para frisar aí, tá? Relatório de inspeção periódica e a inspeção inicial. O quinto e o último, né, é a comprovação de qualificação dos inspetores. No caso, quem foi que assinou esses documentos, tá? Então, se você tem inspetor na casa, você precisa ter o registro deles, se for inspetores certificados, se os inspetores têm suas certificações em dia, se os engenheiros, principalmente, são reconhecidos pelo CREA. Então, essa é os documentos mínimos ali. Inclusive, se teve ensaio de END, tem que ser por profissionais certificados conforme a ISO 9712, né? Então, precisa ter esses documentos sempre guardados junto com o seu equipamento. Então, esses são documentos que você vai ser cobrado em uma possível auditoria, quer seja ela preventiva ou uma auditoria, por exemplo, de investigação, tá? Então, às vezes, o equipamento entra em colapso, dá uma explosão, mata alguém, morre alguém, ou danifica a propriedade, ou danifica o meio ambiente, vai se investigar, e o primeiro documento que é pedido é prontuário e livro de registro, e também os relatórios, tá? Importantíssimo, gente, todo relatório é obrigatório ter ele é obrigatório ter recomendação de inspeção. Então, lá no final, tá? Lá no final, o relatório precisa ter a recomendação de inspeção. Então, fica aí muito atento que se você contratou uma empresa, contratou alguém, tá? Para fazer a sua inspeção ordinária ou extraordinária, ele precisa ter recomendações, tá? Essas recomendações, elas vão ser gerenciadas pelo empregador ou pelo dono do equipamento. Então, você que gerencia o equipamento, as inspeções, vai pegar aquelas recomendações e vai distribuir com prazo, com data, quem vai fazer. Por exemplo, na inspeção foi visto que a placa de identificação e o tag estão apagados. Aí você vai direcionar para o setor regularizar, vai abrir um OS, vai registrar o OS, vai dar baixa quando realizar aquele OS, e vai também guardar junto com o prontuário que você executou aquela recomendação. Então, um dos itens mais visualizados no relatório é o item recomendação e o item se o vaso está apto a operar ou não, no caso da conclusão, tá? Então aí ele tem que estar apto a operar e ter recomendações atendidas, tá? Nos prazos coerentes, beleza, gente? Mais uma vez aí, obrigado pela sua audiência aí do nosso canal. Obrigado aí o Robert por trazer essa pergunta tão interessante. Para quem não me conhece, Fabiano Santos aí traz para você informações referentes a END e inspeção de equipamentos, ajudando você a ter mais conhecimento nessa área, beleza? Muito obrigado, curte, compartilha e comenta aí. Fui!